Levanta. Pois não. Sempre fui fascinado por essa cor brilhante, por essa força divina. Tem um número que vai grudar na sua cabeça depois desse vídeo: 124 milhões de dólares. Esse foi o resultado de um filme que começou com 3 milhões de orçamento, um diretor novo no comando, um vilão principal que não falava uma palavra de inglês e um ator que já estava mentalmente de saída da franquia. Um filme que foi concluído com o editor fazendo tomadas por conta própria porque o tempo tinha acabado. Um filme que o compositor avisou que talvez precisasse tocar a trilha inteira ao vivo na estreia porque não haveria tempo de gravar. E mesmo assim, com todo esse caos operando por baixo da superfície, Goldfinger virou o padrão. Não apenas o maior sucesso da franquia até então, o modelo, o blueprint, a régua pela qual todos os filmes de Bond seguintes foram medidos. Hoje você vai descobrir 20 fatos sobre o terceiro filme de James Bond. O filme de 1964, que criou a fórmula do espião moderno sem querer, que escondeu crises reais atrás de uma elegância construída com pressa e que contém pelo menos um detalhe que vai mudar como você assiste a esse filme da próxima vez. Fica até o fim. O último fato é o que amarra tudo. Terence Young tinha dirigido os 2 primeiros filmes da franquia. Quando chegou a hora do terceiro, o nome de Young estava na cabeça de todo mundo. E então, ele não voltou. O ritmo de um filme por ano estava consumindo quem estava no centro da operação e ele decidiu que tinha dado o suficiente. O substituto foi Guy Hamilton, que tinha sido considerado para o primeiro filme e ficado de fora. Agora era a vez dele. Hamilton chegou com uma visão clara, mais leveza, mais fantasia, há mais humor dentro da tensão. A produção não tinha como saber que essa mudança ia redefinir a franquia inteira. Fato número 1. O diretor que criou o modelo definitivo de James Bond entrou no projeto porque o responsável pelo modelo anterior saiu por exaustão. A fórmula que você conhece nasceu de uma substituição de última hora. Auric Goldfinger é até hoje um dos antagonistas mais reconhecíveis da história do cinema, e o homem por trás do personagem quase não ficou com o papel. A primeira escolha foi Orson Welles. O problema foi o cachê. Custava mais do que o orçamento comportava. O segundo nome considerado foi Theodore Bikel. Testado, aprovado, descartado por razões que a produção nunca esclareceu. Quem entrou foi Gert Fröbe, um ator alemão que Cubby Broccoli tinha visto num filme europeu. Hamilton concordou e então descobriu o problema. Fröbe praticamente não falava inglês. Não era questão de sotaque. O homem não dominava o idioma em nível funcional. A solução foi radical. Fröbe decorou as falas foneticamente sem entender o que diziam. Hamilton foi orientado a manter cenas curtas, com muitos cortes. Um ator chamado Michael Collins foi contratado para dublar cada linha em pós-produção. Tem uma cena numa locação externa na Suíça, onde a boca de Fröbe nitidamente não acompanha o ritmo das palavras. A produção nunca comentou isso oficialmente. Fato número 2. O vilão mais icônico que a franquia tinha produzido, até aquele momento, não disse uma única palavra em inglês em cena. Cada frase que você ouviu foi gravada por outra pessoa num estúdio de dublagem. Espera um segundo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não faz isso agora. Esse tipo de conteúdo, bastidores reais, fatos que a produção tentou enterrar, histórias que mudam como você assiste aos filmes, é o que a gente faz toda semana. Aperta o botão, ativa o sino e volta, porque o que vem a seguir é mais pesado. Sean Connery filmou Goldfinger com uma negociação financeira paralela que a produção não queria que ninguém soubesse. Depois de 2 filmes, o cachê dele tinha crescido, mas não na proporção do que Bond gerava. Quando chegou a hora do terceiro contrato,
Connery exigiu $1 milhão em 1964 para um único filme. A produção resistiu, a negociação durou. Connery se machucou nas costas num outro set, o que atrasou as filmagens e deu a ele tempo adicional para pressionar. Quando cederam, ele chegou ao set sabendo que tinha mudado as regras, mas também sabendo que a briga tinha deixado marcas. Fato número 3. O homem que fez Goldfinger filmou Goldfinger com um contrato arrancado a duras penas. A tensão financeira estava presente em cada dia de filmagem e a produção nunca quis que o público soubesse. O Aston Martin DB5 é até hoje o veículo mais associado a James Bond. O que a maioria não sabe é que o roteiro original não chamava esse carro, chamava um Bentley, o carro que Bond dirigia nos livros de Fleming. A produção considerou Jaguar, Ferrari, Alfa Romeo. A Aston Martin entrou quase por acidente e quando entrou foi relutante. A empresa não queria ceder os carros de graça, pagou pela cessão com medo de que o filme não valesse a associação. As vendas do DB5 subiram 50% depois do lançamento. Depois disso, e a Aston Martin nunca mais cobrou um centavo da produção Bond por qualquer carro. Fato número 4. O veículo mais famoso da história da espionagem foi uma escolha quase acidental, pago pela produção a uma empresa que duvidava do resultado. O maior acordo de marketing que o cinema produziu começou com uma empresa cobrando por medo de perder. Ninguém da equipe de produção entrou no Fort Knox real. O governo americano negou acesso completo, sem visita técnica, sem fotografia interna, sem consulta sobre o layout. O que o designer de produção Ken Adam tinha eram fotografias aéreas externas, documentos públicos e a própria imaginação. Adam construiu um dos sets mais caros da franquia sem jamais ter visto o lugar que recriava. O resultado foi tão convincente que o responsável pelo sistema de segurança do Fort Knox real enviou uma carta parabenizando pela precisão. Fato número 5. O interior do Fort Knox, que você vê em Goldfinger, foi inteiramente inventado e foi considerado preciso pelo próprio responsável pela segurança do lugar real. A cena do laser é provavelmente o momento mais replicado e homenageado de toda a franquia. Bond amarrado à mesa, a viga dourada cortando o metal em direção a ele. Você espera que eu fale? Não, Sr. Bond. Eu espero que o senhor morra. Uma das trocas de diálogo mais famosas do cinema de ação. E não deveria existir do jeito que existe. O roteiro original seguia o livro de Fleming e usava uma serra circular. A produção achou o visual batido e alguém sugeriu o laser. Em 1964, lasers industriais existiam, mas com capacidade muito abaixo do que o filme mostrava. O que você vê é uma combinação de luz real, trucagem de câmera e cortes de edição que criam a sensação de potência que a tecnologia da época não entregava. Fato número 6. A sequência mais tecnológica de Goldfinger foi filmada com limitações técnicas resolvidas por ilusão óptica e edição precisa. O laser que ameaçava Bond era em grande parte uma mentira bem construída. A cena em que Jill Masterson é encontrada coberta de tinta dourada é uma das imagens mais perturbadoras que o cinema de espionagem produziu. Ela apareceu na capa da revista Life. O que a maioria não sabe é o nível de risco real envolvido. Cobrir toda a superfície cutânea com uma substância que impede a termorregulação é, no mínimo, uma equação com variáveis desconfortáveis. A produção sabia disso. O protocolo foi deixar uma área das costas sem tinta para que o corpo mantivesse alguma função regulatória. Uma equipe médica estava em stand-by no set. Isso nunca foi divulgado publicamente. Fato número 7. A imagem mais icônica de Goldfinger foi produzida com um protocolo de emergência médica,
que a produção nunca quis que fosse parte da história oficial do filme. O roteiro de Goldfinger passou por pelo menos 4 versões distintas. Richard Maibaum adaptou o livro, Saltzman leu e não gostou. Paul Dehn foi chamado. Connery leu a versão de Dehn e também não gostou. Maibaum voltou. Dehn contribuiu com elementos específicos. Um terceiro roteirista sem crédito adicionou camadas. A cena do prólogo, sem relação com o enredo principal, que virou marca da franquia, foi sugestão de Dehn. O processo não parou quando as câmeras ligaram. O editor Peter Hunt conduzia filmagens de segunda unidade por conta própria, quando percebeu que o material não seria suficiente. Hamilton e Hunt assistiram um corte para os produtores e ficaram internamente destruídos com tudo que ainda queriam mudar. Saltzman e Broccoli declararam o filme pronto. Os 2 homens que o tinham feito sabiam que ainda estava incompleto. Fato número 8. O roteiro mais influente da história do cinema de espionagem foi escrito por um comitê em movimento constante. O que chegou ao público foi uma versão que ninguém na equipe criativa considerava totalmente finalizada. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, deixa eu te dar um motivo concreto. A maioria dos canais te conta o que aconteceu. A gente te conta o que eles tentaram esconder. O botão está ali. Um clique. Ativa o sino. Continua. De Harold Sakata foi descoberto por Guy Hamilton numa transmissão de luta livre. Hamilton viu um lutador imenso, silencioso e com presença que dispensava palavras. Decidiu ali que tinha encontrado seu odd job. Sakata era campeão olímpico de levantamento de peso e não tinha experiência significativa como ator. Não importava, o personagem era mudo. Na cena final dentro do Fort Knox, quando Oddjob tenta recuperar o chapéu e é eletrocutado, Sakata queimou a própria mão gravemente durante a filmagem. Hamilton gritou para continuar. Sakata, com a disciplina de um atleta olímpico, segurou e manteve a atuação até o corte. Só então soltou o que estava segurando. A produção nunca divulgou a extensão do ferimento. Fato número 9. A morte mais memorável de um capanga na história da franquia foi filmada com uma queimadura real acontecendo no corpo do ator. Sakat terminou a cena antes de procurar atendimento. Sean Connery começou a perder o cabelo aos 21 anos, fato que ele nunca escondeu fora do set. Dentro do set, a história era diferente. Em Goldfinger, o uso de peruca se tornou uma solução técnica de verdade. A qualidade dos closes era maior do que nos filmes anteriores. A câmera chegava mais perto e o nível de detalhe exigia uma peça que funcionasse em diferentes condições de luz e temperatura. Connery usou essa peruca em todas as cenas, cada tomada, cada sequência de ação. E a produção tratou o assunto com o mesmo silêncio, aplicado a qualquer outra decisão técnica sensível. Fato número 10. O homem mais famoso do mundo usou uma peça de cabelo em cada cena de Goldfinger, e a produção tratou esse fato como informação classificada durante décadas. Pussy Galore é um dos nomes mais famosos da franquia e dos mais problemáticos para a época. Redes de televisão americanas se recusaram a pronunciar o nome ao ar. Materiais alternativos de marketing tiveram que ser criados para mercados onde o nome gerava atrito. A produção sabia o que estava fazendo ao manter o nome original de Fleming. Era uma provocação calculada que gerava controvérsia e, consequentemente, atenção. Honor Blackman tinha 37 anos quando filmou. Para o padrão da franquia, isso era considerado risco. A pressão interna era por uma atriz mais jovem. Blackman entrou pela força do que havia feito em The Avengers, onde treinava judô com uma credibilidade que atrizes mais jovens não teriam como igualar. Ela é até hoje a Bond Girl mais velha da história da franquia, no momento da filmagem. Fato número 11.
A Bond Girl mais velha da história da franquia entrou num papel que a produção queria dar para alguém mais jovem. Ela venceu o argumento pela qualidade do que trazia, não pela idade que tinha. A trilha sonora de John Barry foi composta sob uma pressão de prazo que beira o absurdo. Saltzman e Broccoli tinham travado a data de estreia em setembro de 1964, antes mesmo das filmagens começarem. Barry estava compondo, enquanto o editor finalizava cortes, orquestrando enquanto cenas ainda eram ajustadas. Num determinado ponto, Barry avisou que havia uma possibilidade real de a trilha não estar gravada a tempo e que poderia ter que executá-la ao vivo, com uma orquestra na sessão de abertura. Michael Caine, que nessa época morava temporariamente no apartamento de Barry, estava presente nas noites sem dormir em que a trilha foi finalizada. Ele foi a primeira pessoa de fora da equipe a ouvir o score completo. Fato número 12, a trilha que definiu o som do cinema de espionagem por décadas foi composta num sprint que quase não terminou antes da estreia. O compositor chegou a considerar executá-la ao vivo, porque não haveria tempo de gravar. Shirley Bassey gravou a abertura de Goldfinger com a sequência de créditos passando numa tela à sua frente, sincronizando a voz com o ritmo visual do filme. Na nota final, aquela sustentada que parece impossível sair de um ser humano, os créditos continuavam rolando. Bassey tinha que manter o som enquanto o tempo visual não terminasse. Quando a gravação parou, ela estava no limite físico do que a sessão tinha exigido. Os relatos de quem estava no estúdio descrevem uma performance que tinha extraído tudo que havia disponível naquele momento. Uma tomada. Fato número 13. A nota mais famosa do cinema de espionagem foi gravada em uma única tomada, no limite físico de quem a cantou, com uma tela de créditos ditando o quanto ela precisava durar. O Aston Martin DB5 veio com um catálogo de gadgets que transformou o carro num personagem: assento ejetável, metralhadoras, placas giratórias, tela fumígena, pneus cortantes. O processo de fazer esses gadgets funcionarem em câmera foi tecnicamente caótico. A equipe de efeitos práticos teve que resolver cada problema em tempo real num cronograma que não comportava falhas. E há um detalhe, Pio, que a produção nunca divulgou. Um dos DB5 foi danificado durante as cenas de perseguição. O reparo foi coberto pela Eon Productions, sem notificação pública à montadora. A Aston Martin ficou sabendo depois, quando o carro já havia sido devolvido, com a situação resolvida internamente. Fato número 14. O carro mais famoso do cinema foi danificado durante as filmagens e o custo do reparo foi resolvido em silêncio. A empresa que tinha cobrado pelo empréstimo descobriu o estrago depois que o problema já tinha sido apagado. Mais da metade do vídeo ainda está por vir. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal não entrega a versão de press release. Inscrição, sino ativado. Agora, segue o vídeo. Ian Fleming esteve no set de Goldfinger em abril de 1964. Foi a última vez que ele visitou uma produção da franquia. Fleming morreu em agosto do mesmo ano, 2 meses antes da estreia em setembro. Ele não chegou a ver Goldfinger nas telas. Não chegou a saber que o filme ia arrecadar mais do que qualquer Bond anterior. Nos anos finais, acompanhava os filmes com uma mistura de orgulho e desconforto. Orgulho porque Bond alcançava uma escala que os livros sozinhos nunca produziriam. Desconforto porque o Bond das telas era diferente do espião que havia criado. Mais físico, mais popular, mais gadget, menos psicologia. Quando saiu do set em abril, era a despedida de um criador de um personagem que tinha deixado de pertencer completamente a ele. Fato número 15. O criador de James Bond visitou o set de Goldfinger e morreu antes de ver o resultado.
o filme mais lucrativo, baseado nos livros dele, foi lançado num mundo onde ele não estava mais. Em Goldfinger, Connery ainda estava dentro do papel. Há uma naturalidade nas cenas, uma leveza no timing, que os fãs identificam como a última vez em que ele parecia genuinamente presente. A produção vendia isso como maturidade. Era, na prática, a última entrega completa antes da saída que Thunderball confirmaria. Fato número 16. Goldfinger é o último filme em que Connery estava completamente dentro do personagem. Tudo o que veio depois é a performance de um homem que já sabia que estava saindo. A dinâmica entre Bond e Q nasceu de uma instrução de Hamilton a Desmond Llewellyn. Quando Llewellyn chegou para filmar, planejava se levantar quando Bond entrava. Hamilton parou o ensaio. Você odeia esse homem. Ele ignora tudo o que você fala, usa tudo errado, nunca devolve nada e nenhum superior vai responsabilizá-lo. Llewellyn ficou sentado. Aquela decisão criou uma das dinâmicas mais amadas da franquia. Fato número 17. A relação mais cômica da história de Bond foi criada numa instrução de 2 minutos. Virou décadas de cenas. O sucesso de Goldfinger criou uma prisão criativa. Cada tentativa de inovar era avaliada contra o que funcionou em 1964, quando Lazenby tentou um Bond mais emocional em On Her Majesty's Secret Service, o público recebeu friamente. A pressão para voltar ao formato de Goldfinger foi central nas decisões seguintes. Lazenby fez um único filme. O formato sobreviveu a todos os atores. Fato número 18. O maior sucesso da franquia criou uma prisão criativa. Cada vez que alguém tentava inovar, Goldfinger era o argumento contra a mudança. Goldfinger foi lançado sem exibição prévia para críticos. Alguns cinemas operaram 24 horas por dia. O Guinness Book registrou o filme como o que recuperou custos mais rapidamente da história até então. E isso criou uma pressão imediata. A Ion Productions não tinha mais a opção de fazer menos. Tinha apenas a de tentar superar. Fato número 19. O sucesso de Goldfinger foi também o início de uma corrida que não podia parar. 1 segundo antes do fato final. Quantos canais te entregam esse nível de detalhe real de bastidor? O botão está ali. Inscrição. Sino ativado. Goldfinger foi feito sob condições que deveriam ter produzido um filme médio. Diretor estreante na franquia, vilão que não falava o idioma, ator em guerra financeira, roteiro reescrito por 4 mãos, prazo impossível, set erguido da imaginação, atriz pintada com equipe médica em stand-by, atleta olímpico com a mão queimada segurando a cena até o corte, criador que morreu antes de ver o resultado. E mesmo assim, virou o padrão, não apesar das condições, mas por causa delas. Hamilton trouxe leveza que faltava. Frube entregou fisicalidade que Wells provavelmente não teria. Adam inventou um Fort Knox, que convenceu os seguranças do real. Barry produziu uma trilha com urgência no DNA. A decisão de sentar que criou décadas de dinâmica cômica. A Aston Martin cobrou com medo e ganhou mais do que qualquer publicidade compraria. Nada disso estava no plano. Tudo isso fez o filme. As maiores apostas raramente são feitas por quem tem tudo sob controle. São feitas por quem navega contradições, resolve crises em tempo real e entrega algo que o processo limpo nunca produziria. 60 anos depois, o filme ainda é a régua. E a régua foi construída no meio do caos. Fato número 20. O filme que definiu o espião moderno foi construído sobre caos e improvisação. E é exatamente por isso que ainda existe como referência. Porque o caos, quando navegado por quem sabe o que está fazendo, às vezes é o ingrediente que faltava. Deixa nos comentários qual fato mais te surpreendeu e conta qual filme de Bond você quer a seguir. Tem muita história ainda guardada nessa franquia